Nós estamos com o infectologista, presidente da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia, o doutor Alexandre Schwarzbold. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Eu tentei falar corretamente o sobrenome. Hoje eu estou com um problema de sobrenomes, doutor. Não, foi bem, foi bem. Doutor, olha só, ali no dia 1º de julho, o representante da OMS falou que agosto seria o mês do pico do novo coronavírus aqui no Brasil. Isso se confirma? Isso é muito difícil de conseguir clarear o momento exato do pico. Por que isso? Porque depende muito do distanciamento social. Não sei se todos me ouvem bem. Sim, tá bem bom, doutor. Pode Ótimo, continuar. tá ótimo. E eu tenho um pequeno delay, parece. Isso. Então, o distanciamento social ocorrendo, é possível que ele empurre um pouco mais o que a gente tem chamado de pico lá para frente. O importante é que esse pico, vamos dizer assim, seja sempre muito baixo, ao ponto de que os hospitais, o sistema de saúde possa acolher as pessoas. E então, talvez o pior dos picos seja no período do final do inverno, agora, exatamente porque teve um esgotamento do distanciamento social, uma redução dele, uma flexibilização, e aí é bem possível que isso aumente o número de casos. E aqui no Rio Grande do Sul, como o senhor está avaliando essa questão, essa evolução do vírus aqui no estado? Porque uma das coisas que a gente vem acompanhando e que já ocorreram pessoas que eram contra, né, essa questão do distanciamento, até médicos mesmo, que se posicionaram, alguns, poucos, contrário a essa questão, porque diziam o quê? Dizia que no estado, no Rio Grande do Sul, essa questão do pico, enfim, o aumento de casos ocorreria mais agora no inverno. Então, no início, eles eram contrários. Como o senhor avalia essa evolução? Outra análise também que nós lemos muito foi que o vírus reage de uma maneira aqui no sul e pode reagir de outra maneira no norte. A gente queria entender, porque são tantas informações que quando chega para a população está totalmente confusa ainda. Verdade, verdade. Faz muito bem para a ciência a gente ter o contraditório, a gente ter contrapontos, exatamente para a gente tentar buscar o caminho mais correto e mais que se aproxima daquilo que a gente acredita que seja a verdade do fenômeno. Por outro lado, quando se divide isso do ponto de vista da comunicação social, sem que tenha uma evidência na ciência, isso pode ser muito perigoso, porque para a população, é como você falou, acaba ficando confuso, acaba ficando contraditório. Então, a primeira informação importante é que, na verdade, todos os trabalhos no mundo, inclusive no Brasil, e São Paulo já tem mais de uma publicação para isso, mostram que o distanciamento social é a única forma, de fato, e infelizmente, se a gente pode dizer assim, mas é a única forma que a gente permite ter uma redução de transmissão viral. Então, não é outro tipo de distanciamento, um vertical, ou liberar a boa parte da população que vai resolver isso. A gente vai expor as pessoas. Então, essa é uma contradição que, na verdade, não existe. Não existe esse trade-off, como a gente chama, essa dúvida de que tu tem que fazer uma opção ou outra. Na verdade, nós temos que produzir distanciamento físico o máximo possível para reduzir transmissão. Há uma possibilidade, o Rio Grande do Sul trabalha isso já há alguns meses, há 4, 5 meses, de que esse distanciamento seja de tal modo seja controlado para que a gente possivelmente consiga ter atividades econômicas. Mas isso depende muito da transmissão viral, depende do número de casos que está circulando, né? Agora, essa questão de ser inverno, um outro dado da literatura mostra que quanto mais precoce se inibe a circulação viral, quanto menos pessoas com o vírus estão num território, isso a gente tem que começar precocemente, mais rápido a gente consegue controlar e mais rápido a gente consegue voltar. Então, não dava para esperar o inverno porque tinha aumento. Isso também é uma falsa informação. Começa que é uma informação não baseada na experiência e na evidência. Né? É muito fácil a gente ter primeiro um engenheiro, né, que antes de começar já diz como é que vai ser. E a segunda é depois do ocorrido dizer, eu disse que era assim o assado. Então, nós temos aprendido muito com essa epidemia do ponto de vista de informação epidemiológica. Mas essa evidência já existe, do que o distanciamento social, e aqui nós não estamos falando do grau de distanciamento social,
ela é a estratégia necessária e importante para manter esta curva sempre mais no nível controlado, né? Com certeza, isso. Daí agora nós já estamos entrando numa questão de consciência social, né? Consciência da população também, de saber e colocar em prática esses cuidados, porque o governo até pode segurar, mas se a pessoa não tem consciência, nós tivemos exemplo esse final de semana, doutor, aqui no município de Caxias do Sul, de os parques nós estamos com um decreto municipal um pouco mais forte, independente da questão da bandeira, seja laranja ou vermelha. Os parques estão fechados no final de semana, justamente para evitar aglomerações. O que se viu no final de semana? Eu só estou lhe contando para exemplificar e eu gostaria que o senhor, que é realmente o especialista no assunto, venha a complementar essa informação, porque o que nós observamos aqui, os parques fechados, as pessoas pulando a cerca, para poderem ir, enfim, era um dia de calor, sol, lógico, agradabilíssimo para te estar e aproveitar, né? Só que as pessoas pulando cerca para estar no Jardim Botânico, por exemplo, um local. Estou lhe citando até para o senhor conhecer um pouquinho das situações aqui. Foram mais de 2.500 pessoas dispersas em locais públicos que a Guarda Municipal de Caxias teve que atuar junto a essas pessoas. Daí tu chega num ponto, tu diz, a que ponto está a consciência social e ter essa noção dessa crise sanitária que nós estamos vivendo? Eu acho que a melhor resposta, e nós imaginamos que muito da população que procura, digamos, de algum modo, ou não acredita, ou procura relativizar essa necessidade do distanciamento, é a população até mais jovem. E aí eu digo jovem abaixo de 50 anos, né? Nós temos próximos no Rio Grande do Sul de 200 óbitos nessa faixa etária. Abaixo de 50 anos para baixo, nós temos centenas de pessoas mortas exatamente nessa faixa etária que se imaginava que não ia ao óbito. E se nós temos esse tal número de óbitos, é porque nós temos, por exemplo, abaixo de, vamos falar uma faixa etária de 30 anos, ou seja, a população realmente jovem, mais de 15 mil casos no estado. Este risco que essas pessoas levam para os seus familiares idosos, para os seus pessoas conhecidas de mais idade ou que tenham doenças crônicas, essa é a primeira razão de a gente ter essa consciência de não ir para parque, de não ir para aglomerados de bares sem proteção nenhuma. E além da qual mostra que essa própria população ela não é imune à situação de piora clínica. Né? Não somente aqueles que têm já, por si só, apesar de jovens, doenças crônicas, mas exatamente também muitos deles não tinham patologias e por causa de um grande número do vírus que adquiriram, eles acabam evoluindo mal em hospitais. Então, eu acho que essas taxas de ocupação hospitalar no Rio Grande do Sul, das UTIs, por exemplo, já é um indicativo para essa população passar a perceber dos seus riscos, né? Vocês terem uma ideia, mas nós mais que dobramos leitos de UTI no Rio Grande do Sul. Nós temos hoje algo em torno de 2.000 e 2.400 leitos de UTI no estado todo. Sabem vocês que quase 2.000 estão ocupados, né? 1.900, eu não sei o número exato, mas quase 2.000 leitos. Ou seja, uma ocupação de 80%, 85%. E isto por conta de uma patologia, que é uma patologia que só é controlável com medida de precaução. Né? Não existe medicamento que vai evitar isso, não existe hoje alguma situação, como é o caso da vacina que a gente espera, que controle isso. E essa população é igualmente suscetível, né? Mas o senhor tocou agora num assunto que justamente eu ia lhe perguntar. Vários municípios estão fazendo essa questão do tratamento preventivo. A gente teve exemplos de municípios ali do Vale do Caí que adquiriram diversas caixas de hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, zinco. Como vocês, profissionais, especialistas da área, e o senhor, né, representando aí uma categoria, avalia esse tipo de ação? Eu traduzo um pouco isso por alguns aspectos, né, alguns elementos que geram isso. Primeiro é a ansiedade de poder responder a um problema que veio de modo muito, quase, né, súbito para essas populações, e sem que a medicina consiga dar um retorno do ponto de vista de um tratamento.
essa impotência, tanto médica quanto da sociedade, que talvez faça as pessoas procurarem alguns tratamentos mágicos. Eu adoraria dizer que não, realmente funciona, realmente use porque previna. Se você for ver o número de pessoas que estão hospitalizadas no Rio Grande do Sul, vou falar só do nosso estado, não no Brasil, que utilizaram isso, de cara você veria que não funciona. Se você olhar algumas pessoas que tiveram toxicidade a esses medicamentos, você veria que também não funciona e que pode representar risco. E se muitos dos jovens que usam talvez não tenham tantos efeitos colaterais, como não teriam a outros medicamentos, no mínimo, a exposição a esses medicamentos e o gasto que isso gera no poder público, particularmente estão falando das pessoas que usam o Sistema Único de Saúde, já deve ser objeto, obviamente, de avaliação muito criteriosa. Eu acho uma pena a gente fazer um debate que não usou aquilo que a medicina deveria sempre usar atualmente, que além da arte do cuidado das pessoas, que é usar realmente algo que está embasado do ponto de vista da literatura e das evidências. E, obviamente, que é mais fácil a gente prometer tratamento do que dizer para alguém, que é muito mais difícil dizer para alguém, não existe algo para prevenir agora. Então, algum desses medicamentos que você elencou já tem publicações mostrando que em várias fases não funciona. Existe ainda alguns pequenos gaps a serem respondidos, mas algo nos indica que talvez nem numa população que use de modo adequado e no momento certo a gente vai ter resposta disso. Então, eu sou muito cético desses tratamentos e mais do que isso, eu acho que quando envolve investimento público, algo que não tem evidência, deve ser muito bem cuidado, porque na verdade nós estamos diante de muitas prefeituras que receberam medicamentos e devem usar, quando na verdade a boa medicina, os conselhos médicos que se debruçam sobre isso não recomendam o uso, né? Com certeza. Doutor, agora para encerrar, eu estou falando com um profissional da área que atua justamente na ponta ali e que passou pela experiência do novo coronavírus. Doutor, rapidamente eu gostaria que o senhor relatasse, até para as pessoas realmente, eu penso sempre, a gente fala sobre essa questão da experiência, daí diz, vocês exageram, vocês querem transformar em algo a mais, mas não. É importante a identificação com as pessoas entenderem o que realmente esse vírus provoca e a maneira com que ele deixa debilitada a pessoa. Eu falava há pouco que não são somente os idosos, não são somente as pessoas com doenças crônicas que são alvo da doença e das complicações eventuais dela. Existe muita coisa para a gente esclarecer melhor do ponto de vista genético, do ponto de vista de diferenças biológicas, né, que fazem uma pessoa evoluir mal. Eu particularmente fui afetado, tive que hospitalizar, já que você levar essa questão, e necessidade de oxigênio. Eu fiz um quadro de pneumonia, era uma pneumonia que a gente escreve como moderada, entre o grau mais leve e o grau mais grave, ela estava intermediária, né? Porque ela acometia quase a metade do pulmão, mas não mais que a metade do pulmão. É algo mais ou menos como isso, mas que necessitou muito oxigênio. E eu não tenho nenhuma doença crônica, eu não sou dessa faixa etária de maior risco, e provavelmente isso tem alguma outra relação biológica, ou o que é mais possível também, o que aconteceu com muitos profissionais de saúde, da mesma situação como a minha, e que se adquiriu uma quantidade de vírus muito alta. Isso pode qualquer pessoa estar diante desse problema. E o que é o grande talvez legado é que só quando a gente sente do nosso lado esse problema, e mais do que isso, percebe a dificuldade de comunicação, porque ali você passa a ficar em isolamento, ali você passa a ter o contato com o seu médico e os profissionais de saúde exclusivamente, e que uma pessoa começa a perceber, de fato, o aspecto real disso, né, do mundo real. Nossa, realmente, eu imagino, nós, antes de entrarmos ao vivo com o senhor, nós mostramos um VT do diretor da Secretaria Municipal da Saúde, né, que ele comentava porque foi divulgado ontem, no final do dia, um surto no SAMU. Ou seja, um dos carros, enfim, toda uma equipe está contaminada, infelizmente. Eles são 16 profissionais da área da saúde. E são pessoas que estão na ponta também, né? Então, realmente é bem preocupante essa questão justamente para vocês, profissionais da área da saúde.
Doutor, muito obrigada mesmo pela sua participação. Eu sei que o senhor tem várias reuniões e conseguiu deixar um tempinho para conversar conosco aqui de Caxias do Sul. Muito obrigada. E em nome de todos daqui da nossa equipe, eu lhe parabenizo, né, pelo trabalho que vocês, enquanto profissional, vêm desenvolvendo. E que pena que teve que ver um vírus para as pessoas valorizarem o trabalho de todos os profissionais da área da saúde, seja desde o higienizador, né, até vocês, médicos e especialistas. Muito obrigado pelo convite, sempre à disposição. Meu grande abraço aí a todos da Serra e de Caxias do Sul. Obrigado. Obrigada, boa tarde.